Boas pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast Filhos do Trovão. Hoje temos mais um convidado. Antes de dizer o nome do nosso convidado, vou deixar aqui algumas pistas para ver quem é que adivinha. O nosso convidado é pastor na ADVEC Lisboa, é maestro, mais de 40 anos no Ministério de Adoração e Louvor, pai de 3 filhos, é casado. O nosso convidado é António Pedro, mais conhecido por Topé. É isso. Tal e qual. Antes de começarmos, deixar aqui o agradecimento por ter aceito o convite. E para as pessoas lá em casa também agradecer por terem partilhado por estarem a partilhar as nossas publicações, por nos seguirem. E é isso. E quem não segue, é começar a seguir. É começar a seguir e partilhem com a vossa família, com os vossos amigos. E é isso. Passo a palavra aqui ao Otávio. Olá, Tó Pedro. Olá. É um prazer, como Obrigado. o Renato acabou de dizer, é um prazer receber-te aqui no nosso podcast Filhos do Trovão. Eu costumo sempre fazer uma breve apresentação, porque é uma das questões que nos continuam a perguntar, é o porquê deste nome Filhos do Trovão que nós atribuímos ao podcast. É muito simples, aliás foi algo que há algum tempo, e durante algum tempo eu perguntava o porquê do Senhor Jesus ter atribuído este nome aos filhos de Zebedeu, João e Tiago. Porquê? E não é que eu tenha a resposta, porque a Bíblia também não dá a resposta, mas é aquilo que eu tenho no meu coração, a percepção que eu tenho, ou, sei lá, o entendimento que eu trago em relação a isso. É porque há ali um determinado episódio, quando o Senhor Jesus se direciona a Jerusalém, ele tem que passar por Samaria, e os samaritanos não autorizaram, barraram o acesso, não é? E esses discípulos que tinham ido na frente, quando voltaram e disseram: Senhor, eles não deixaram passar, queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? E o Senhor Jesus repreendeu-os, dizendo: não sabeis de que espírito sois, que o Filho do Homem não veio para matar, mas para salvar. Mas aquilo que eu retenho aqui é que eles têm este temperamento, digamos assim, estas características, não é? De reação, de querer fazer justiça com as próprias mãos, não é? Aquela natureza do homem, aquela natureza que nós todos já tivemos. Mas o que é que nós vemos no final, quando o apóstolo João ele escreve as cartas e o evangelho que ele escreveu? Nós hoje o conhecemos pelo o discípulo do amor, não é? E muitos outros, o próprio Pedro, o próprio Tomé, que acabou, segundo dizem, a ser martirizado na Índia por pregar o evangelho, ou seja, o tal discípulo que duvidou, não é? Que não estava lá naquela reunião quando o Senhor entrou na casa, é agora uma pessoa que não tem, digamos, qualquer problema em testemunhar de Jesus e inclusivamente entregar a sua vida. Então, para mim, aquilo que eu vejo aqui, não quer dizer que as pessoas também vejam isso, mas aquilo que eu vejo aqui é que há um processo de transformação, não é? E quando eu atribuo este nome, é para que as pessoas que estão a ver e que estão a ouvir se possam identificar com esses mesmos filhos do trovão. Porque eu também já fui, não é? Uma pessoa impulsiva, uma pessoa com muitas falhas, ainda tenho bastantes, mas já tive mais. Essa é que é a questão. Já tenho menos. Porque é um processo. E esse é um dos títulos que nós costumamos mencionar aqui, que é o processo da transformação, que só o Evangelho de Jesus Cristo pode operar. Então, e dizer às pessoas que nos estão a ver e a ouvir, eu repito sempre isto, mas é só uma breve introdução, de que se aconteceu comigo, se o Evangelho me transformou a mim, se o Evangelho te transformou a ti para sempre, nós nunca mais fomos os mesmos. Se o Evangelho transformou Paulo, outro grande exemplo de um filho do trovão, um assassino, não é? Que se transforma depois de uma maneira
maravilhosa e que para hoje é uma referência para nós e para a igreja, não é? Então, se Deus é o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Ele fez na vida desses homens, nesses pescadores, nesses assassinos, nas prostitutas, nos que o negaram, se Ele os pôde transformar, porque não pode transformar qualquer uma das pessoas que nos está a ver e a ouvir neste momento? Seja um ladrão, um mentiroso, uma prostituta, um lar desfeito, um assassino, alguém que... Porque nós, lá está, nós temos que ter a noção, nós cristãos, não é? Temos que ter cada dia mais presente, que hoje não há mais o manuscrito, hoje não há mais o pergaminho, hoje há a tecnologia, hoje nós temos que ir por este caminho, não é? E nós estamos aqui a falar de uma maneira descontraída e vamos falar de várias coisas, mas nós não sabemos aonde é que vai chegar este podcast, não sabemos a que... O alcance, entendes? E no curto espaço de tempo em que nós estamos, digamos, no ar, no YouTube, nós já temos tido vários testemunhos, vários feedbacks, digamos assim, de pessoas que foram tocadas, que foram alcançadas por simples coisas que alguém disse aqui, como tu, como eu, ou como qualquer outro convidado. E que isso fez eu costumo dizer um turning point, né? Eu não quero de forma alguma absorver o teu tempo, tu é que és o convidado, mas eu tenho este pequeno problema, entre aspas, que eu começo a falar e depois é complicado. Sabes, eu ainda hoje lia Lucas 15, a parábola do filho pródigo, e eu gosto muito daquela parábola, aquela escritura, porque eu me identifico muito com aquilo. E há ali um determinado momento naquela escritura que diz que o filho, caindo em si, quando ele caiu em si, disse: o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu faço aqui nas alfarrobas a comer bolotas? Como o meu pai tem um manancial de coisas e riquezas, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas o ponto de viragem foi quando ele caiu em si. E tu, eu e qualquer um de nós aqui, nós tivemos um momento na nossa vida que nós caímos em nós. É verdade. Mas o que é que eu estou a fazer com um Deus destes, maravilhoso, que me ama, com um Cristo que morreu na cruz por mim? O que é que eu ando aqui a fazer no meio das drogas, no meio desta vida que nada tem para mim? Então, que esse turning point, ou esse caindo em si que aconteceu connosco um dia, possa também acontecer com as pessoas que nos estão a ver e a ouvir. Esse é o objetivo. Ainda agora estávamos aqui a falar os dois, tu perguntaste-me isso mesmo, qual é o vosso objetivo, qual é o vosso plano? O nosso o plano, ou o nosso alvo, digamos assim, é chegar a essas pessoas que se calhar de outra forma, estávamos a falar isso precisamente, se calhar de outra forma não poderiam ouvir falar sobre o amor de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, basicamente, já vai aqui com alguns minutos esta explicação, mas é importante sempre, eu gosto sempre de explicar, porque ainda continua a ser a pergunta número 1, porque além do nome ser muito bonito, tem uma grande pinta, epá, é real, é um nome com muita pinta, mas é um nome também com grande significado, não é à toa, não é, é bonito, vamos pôr aqui, não, tem um significado, tem um propósito. Então, estava eu a dizer, Tó Pedro, é um prazer estares aqui connosco. Obrigado. Eu que agradeço, é um prazer para mim. Nós temos uma lista, quer dizer, vamos sempre atualizando, fazemos updates à lista, mas tu és dessas pessoas que sempre fez parte dessa lista que nós criámos, não só por aquilo que o Renato acabou de explicar de uma forma muito, digamos, sintetizada, muito resumida, não é? Porque há muita coisa para tu contares, mas vou só pegar aqui, há aqui muita coisa em comum entre nós dois, embora nunca tínhamos falado muitas vezes, mas há aqui várias coisas em comum pelo que eu já percebi. A primeira de todas é Jesus Cristo, essa é a principal, e a outra é a música, não é?
Eu sei por outras pessoas que me falaram e que lidaram mais de perto contigo, que tu, além de seres músico, és também, pronto, maestro, não é? E sempre estiveste ligado ao louvor, à adoração, não é? Fizeste muitos discípulos, certamente muitas pessoas que estão hoje aí ao serviço, entre aspas, ao serviço de Deus e da obra de Deus, tiveram a tua mão, não é? Queres falar um bocadinho sobre o teu trajeto? Já sei que começaste na guitarra ou não? Como é que... Sim, comecei na guitarra. Quando tinha 16 anos, 15, 16 anos, comecei a tocar guitarra para entrar numa banda que se estava a formar. Okay. Eles já estavam a começar a tocar e ainda demorou, sei lá, talvez um ano ou um ano e meio a eu conseguir entrar na banda. Era uma das primeiras bandas de música evangélica em Portugal. Como é que se chamavas agora? Não Era o Getsemane. Getsemane, exatamente. Boa. Depois surgiu uma outra também, eu estava na Assembleia de Deus em Moscavide, depois surgiu uma outra na Assembleia de Deus de Neves Ferreira, ou quase simultaneamente, e havia ali sempre um despique entre as duas, porque depois éramos convidados para tocar em congressos, em festas da igreja, em eventos, além de tocarmos na igreja, não é? Mas naquela altura eram as influências da música da época e o pessoal tinha aquele prazer de tocar e tocar na igreja e tal. Mas caiu mal na igreja ao princípio, porque as guitarras elétricas eram do diabo, enfim, muita coisa. A bateria então foi um horror, comecei a introduzir a primeira bateria. Mas tínhamos uma igreja um pouco avançada para a época. E irmãos que compreendiam a importância da música, então fomos a primeira igreja a ter um piano de meia cauda na própria igreja, com todo o instrumental. Tínhamos uma orquestra dirigida por um irmão, que foi quem me ensinou música na altura, o irmão Celso, que ainda está vivo, graças a Deus, e continua a ensinar música. Então, eu lembro esse tempo com alegria, porque foi aí que demos os primeiros passos. Depois a necessidade de aprender mais, de estudar música, levou-me a... Que idade tinhas, lembras-te? Mais ou menos, né? Eras miúdo? Sim, 16, 17? Comecei a estudar, a aprender guitarra com os meus 15 anos, acho eu, à volta disso. E depois a necessidade de aprender mais, de estudar música. Ele queria mesmo que eu estudasse música, então eu tinha que tocar guitarra solo, mas tinha que tocar os hinos da harpa por música, da harpa cristã e do cantor cristão. Então aquilo era tudo por música, sabia os hinos todos por música. E então, mas isso depois era o grupo com vozes, não lembro quantas vozes tinha, talvez 3, 4 vozes, já não me recordo. Os instrumentos, a panóplia de instrumentos toda. Havia essa orquestra ligeira que o irmão Celso ensaiava com alunos da escola de música que a igreja tinha, para nós imaginarmos, nós pensarmos, nós teríamos talvez aí umas 30, 40 figuras nessa orquestra, entre saxofones, violinos. Era uma big band quase. Era, muito... Quando se juntava então o pessoal das outras igrejas ali à volta, fazia assim um grupo jeitoso, com violinos, com saxofones, com trompetes, com trombones, tinha ali clarinete, tinha ali tudo, era muito interessante. Claro, ficou aquele desejo de... Pois comecei a cantar no coro da igreja, o desejo de aprender mais, de aprender a dirigir o coro. Eu gostava muito de ver o coro da igreja principal, que era Neves Ferreira, da igreja sede, e eu imitava os gestos do maestro e tal, mas aquilo tudo... ia para a frente do espelho imitar os gestos dele e tal. E pronto, foi muito giro. Depois fiz um curso tive que estudar piano, tive que estudar um pouco de canto também, fiz um curso de direção e a partir daí começámos este caminho. Este trajeto. É trajeto. Bonito, com a bênção de Deus, sem dúvida, e com experiências fantásticas. Com pessoas também fantásticas. Sim. Algumas dão trabalho, não é? Todas dão trabalho. Mas é o mais bonito de tudo. A parte mais bonita de todo este servir a Deus não é tanto o que nós fazemos, é o que nós aprendemos o que é servir a Deus. Porque aqui está a grande diferença. É fácil
juntámos um grupo de pessoas que gostam de tocar e gostam de cantar. Exato. Porque as pessoas unem-se todos pela motivação. Ei pá, vamos tocar, vamos cantar. Isto é fácil. Claro. Liderar só faz sentido quando nós, aquilo que sabemos, pomos ao serviço de quem lideramos. Bonito. Só faz sentido. Porque seguidores há muitos. Seguidores há muitos. Basta haver alguém que tenha uma ideia, aparecem logo seguidores. Claro. Mas servir, para mim, no reino de Deus, é nós pegarmos no que sabemos. Muito ou pouco, foi Ele que nos deu. Foi Deus que nos deu. Pegamos nisso e servimos quem está connosco. É como... É aquela passagem da Bíblia que nós temos que nos servir uns aos outros. Gosto daquela imagem que Jesus lavou os pés dos discípulos. O que é que ele não sabia? Ele estava num patamar muito acima dos discípulos. Sem dúvida. Mas ele desceu ao nível, não foi ao nível deles, foi ao nível dos pés deles. Para pôr aquilo que ele sabia ao serviço deles. Ele serviu-os a eles. E para mim isto estavas a dizer ainda há pouco que dá-se aquele turning point. Eu acho que ao longo da nossa vida há vários turning points. É verdade. E essa compreensão de que o que eu sei não é para mim, não é para eu guardar, não é para eu ter, não, é para eu servir. E no eu servir os que Deus me dá para nós fazermos alguma coisa, não é para nós crescermos, para nós sermos isto ou para nós sermos aquilo. Termos um nome, não interessa nada disso. Nosso nome não interessa nada. No fim, interessa é que o nome de Jesus esteja na vida das pessoas. Sem dúvida. E que elas não nos vejam a nós. Sim. Não precisam de me ver a mim. Precisam de ver Jesus. Precisam de ver Jesus através deles próprios. É esta parte que faz pensar muito no que é servir a Deus. Porque isto pode mudar o conceito de muitas pessoas, não é? E pode ser diferente daquilo que habitualmente se pensa. Não é o servir pela música, porque eu já vivi essa fase. Quando estávamos na banda, eu digo isso um pouco aqui no meu livro, quando estávamos na banda, nós tocávamos para os concertos, para os congressos, para isto, para aquilo, para os eventos, fazíamos tudo muito bonito, para as festas Natal, da igreja, para as festas da igreja, quando juntava igrejas, quando fazia evento de igrejas, nós fazíamos tudo muito bonito, treinávamos, praticávamos, fazíamos. Hoje eu posso olhar para trás e dizer assim, foi interessante como experiência e como vivência. Claro que sem ter passado por esse caminho não chegávamos à fase seguinte e depois sem passar pela fase seguinte não chegávamos a outra etapa e não crescíamos. Certo. Foi importante para o início do meu crescimento, mas não foi o que me marcou mais na vida. Quando nós agora temos, como chegámos a ter um grupo que era o Som de Júbilo, que chegámos a ter quase 200 pessoas, 100 e tal pessoas, digo, e com técnicos e isso tudo. Um grupo coral que fazia teatros musicais, que fazia trabalhos na rua, que se não fosse o que Deus se revelou nesse grupo, nessa altura, o que nos ensinou, também nunca tínhamos chegado ao ponto de compreender como é que Deus pode usar tanta gente para um propósito. Ali a figura principal não era eu, eram eles. Eles é que faziam o trabalho todo, eles é que faziam tudo. Mas era a consciência de quem era Deus e quem era o Espírito de Deus, o Espírito Santo neles. E essa foi outra etapa bonita da vida, não é? Depois, enfim, outras coisas aconteceram, outros desafios, e aprendemos que tudo aquilo por que passamos é para que nós hoje possamos ajudar mais os outros a crescerem, a desenvolverem-se, a conhecerem melhor Deus, através daquilo que nós podemos ajudar. E esse é o aspecto mais bonito da vida, é servirmos os outros. Eu estou-te a ouvir falar e estou a ser ministrado por aquilo que tu estás a dizer e fizeste-me lembrar um homem que ele já partiu, chamava-se Miles Monroe. Sei, conheço muito bem. Conheci. Não conheci pessoalmente, mas o trabalho dele, antes de ele morrer, assim, discipulado,
Pronto, uma série de coisas e ele dizia, nunca mais esqueci uma frase que ele disse. Ele tinha riquezas, tinha família, tinha negócios, tinha muita coisa. Mas ele disse a única coisa, e vai ao encontro do que tu estás a dizer, e eu acredito que tu deixaste e continuas a deixar um legado. Aliás, todos nós deixamos, de alguma forma deixamos coisas, não é? Mas ele dizia que o que vai contar é as pessoas, não é, que tu vais deixar, ou qual é o legado que tu vais deixar. Tu vais deixar o quê? Casas, carros, ou vais deixar pessoas que vão, digamos, perpetuar o que tu lhes ensinaste, o que tu lhes fizeste aprender, não é? Porque no fundo foi aquilo que o Senhor Jesus também fez, não é? Ele partiu, ou seja, ele deu a comissão aos seus discípulos e os seus discípulos deram a outros discípulos para que se perpetuasse aquilo que Jesus tinha para fazer, não é? E continua a ser feito. E eu concordo contigo plenamente, o que tu estás a dizer é real, que eu percebo que tu desenvolveste esse trabalho, digamos, esse trajeto, mas sempre a pensar que estás também estás a servir a Deus, mas não deixas de servir às outras pessoas também que estão à tua volta, não é? Às pessoas que Ele me deu para fazer um trabalho. Exatamente. Porque no fim é Ele que tem que receber a honra e a glória. O que é que eu estou ali a fazer no meio? Nada. É verdade. Eu estou só a ajudar os outros que Ele me deu. Ele próprio é que dá as pessoas a nós, não é? Exatamente. É como um pastor numa igreja. Eu penso muito nisso. O pastor está numa igreja, tem a responsabilidade da igreja. Precisa de pessoas para fazer o trabalho na igreja. Pessoas para louvor, pessoas para o som, obreiros, diáconos, anciãos, sei lá. O pastor precisa de um conjunto de pessoas para que a igreja possa funcionar. Essas pessoas estão ali para que o trabalho do pastor possa ser feito, mas no fim a glória é de Jesus, não é do pastor. É verdade. É. Eu falo um pouco no livro. Eu sou diretor de um departamento. Imaginemos, sou diretor de um... Desculpa que não pus isto em silêncio. Sou diretor de um departamento. Tenho uma responsabilidade perante um pastor que está acima de mim de um departamento. Eu estou ali para ajudar aquelas pessoas que me são dadas nesse departamento para o pastor poder cumprir a sua função, porque fomos todos dados a ele para ele cumprir o seu ministério. Certo. Então eu estou ali para servir essas pessoas, para elas cumprirem o seu ministério dentro de uma determinada visão. Exato. Eu não estou ali para elas pertencerem ao meu clube, serem meus fãs e eu ser a estrela deles. Exatamente. Isto leva-nos a uma conversa muito extensa. Só por esta área. E tu achas, não quero entrar aqui num modo, isto não é uma entrevista, não é? Como a gente falou, mas como é que tu vês, eu tenho a minha opinião, tu tens a tua esposa terá a dela certamente, mas como é que tu vês o panorama atual? Essa figura que tu apresentas, não é? Falas do nosso grande exemplo, que será sempre o nosso modelo para a vida, que é o Senhor Jesus, mas nós sabemos que os homens falham, não é? E falham muito, nós falhamos, todos falhamos, não é? Mas como é que tu vês o panorama? Não estou a falar de denominações específicas, sim, mas sim. Já lá vamos entrar na parte da adoração e como é que tu vês o panorama atual, porque é uma das questões que eu questiono muito, né? E tenho uma opinião também própria, mas como é que tu vês essa questão, digamos assim, num plano geral, não é? Das pessoas servirem na igreja? Se as pessoas estão-se a servir do ministério, ou estão-se a servir até às vezes de Jesus para se autopromoverem, não é? Porque nós hoje, e tu concordas certamente comigo, eu não sou muito de redes sociais, não é? Mas às tantas é quase inevitável tu teres que entrar lá, não é? Mas a gente vê, há até uma ilustração bastante engraçada, que é aquela história da selfie, não é? Nós hoje vivemos o tempo da selfie. Como é que nós fazíamos? Eu tenho 51, não é? Mais ou menos, somos mais ou menos a mesma idade, e a gente sabe que não havia selfies, não havia telemóveis, não é?
Então, hoje há muito aquela coisa da autopromoção. Yeah. E isso não, na igreja também é uma realidade. Como é que tu vês isso? Infelizmente, é uma triste realidade. Há muita autopromoção e as pessoas gostam muito de se promover. Bem, eu não tenho esse tipo de perfil e de certo modo, às vezes incomoda-me quando vejo as pessoas a promoverem-se. Mas cada um é como cada qual e cada um dá contas de si a Deus. A questão, para mim, é muito importante, fizeste uma pergunta... Difícil. Não é difícil. Sensível. Sensível e que leva aqui a um certo desenvolvimento que em boa consciência, não sei se toda a gente vai entender. Entenderá bem o que eu quero dizer, mas depois, a posteriori, podemos ajudar a clarificar. Nós vivemos uma época em que toda a gente põe tudo em causa. Questiona tudo. Até no emprego, no trabalho. E na igreja não é diferente. Se um diretor de um departamento ou o pastor der uma determinada instrução, as pessoas põem em causa. Mas porquê? E porquê é que eu vou fazer isso? E porquê que não sei o quê? E se ela lhe apetecer, faz. Se não apetecer, não faz. Eu creio que estavas a querer referir como é que eu vejo isto no panorama atual. Esta questão, porque eu falei do aspecto de nós não sermos estrelas, mas estamos ali para servir. Hoje em dia, eu não quero dizer que isto é geral, mas vê-se muito que as pessoas não estão para servir, mas estão para se servirem. É fácil entrar neste caminho. A ver, se eu tiver um coral... Eu vou para o exemplo de um coral, porque eu conheço o meu mundo, mas podemos ir para uma banda, podemos ir para um exemplo, mas na igreja há muitas bandas, os grupos, hoje não há tantos corais, mas há grupos gospel lá, não é? Artistas gospel. Mas eu lidero uma banda gospel, ou um grupo gospel. Eles cantam bem, eu fiz um bom trabalho com eles, ensaiei-os, tal, quem é que aparece na cabeça do cartaz? Habitualmente. O maestro deles. O líder, não é? O líder. Eles estão lá todos, sorriem, também participam das entrevistas, tudo mais. Mas quem é que é conhecido? O líder deles. Certo. A sociedade tende a promover quem os lidera. Exatamente. A igreja não pode ir por esse caminho. O crente não pode. Quem serve a Deus não pode ir por esse caminho. Quem serve a Deus tem que ir pelo caminho de levar as pessoas a promoverem Jesus. A nossa figura não é nada ali no meio. É de servo. Sem dúvida. Porque se eu for capaz de servir aqueles que Deus dá, era aquilo que eu estava a dizer ainda há pouco, eu estou a servir a Deus. No dia em que nós nos envaidecemos, já passámos por essa fase, ao longo destes anos na vida já passei, claro. Nós sentimos que somos, nós tal, as pessoas e tal, não sei o quê, mas chega a altura que Deus põe lá um tapete no meio, a gente escorrega, derrama o balde com água, molha-se todos, suja-se todos, se for água temos muita sorte, mas no fundo ficamos mal diante de Deus, ficamos mal diante das pessoas. Porquê? Porque o orgulho, a vaidade tomou conta, não sei o quê. Deixamos de servir a Deus. Porque até o servir os mais pequenos, o descer ao nível deles. Não é? Porque eu tinha pessoas que não sabiam cantar. Claro, davam as notas. Também era melhor que fossem atonais e que cantassem e estivessem no grupo. Davam as notas, mas não tinha. Mas ter a paciência de os ensinar, de os educar, era a forma que eu tinha de os servir, para que eles pudessem subir ao nível dos outros e pudessem cantar, uns com mais técnica, outros com menos técnica, uns de uma forma melhor, outros de uma forma mais tímida, outros mais ousados, mas consegui pôr aquilo tudo harmonioso, tudo aquilo bonito, para quê? Para que fosse o nome de Deus, o nome de Jesus a ser exaltado. E eu incomodava-me no princípio, quando tínhamos o som de Ju, até me incomodava quando eles não me referiam o meu nome. Eu é que fiz o trabalho todo, eu é que fiz não sei o quê, e eu estou a ser sincero, naquela altura eu ficava moído. Mas eles chegaram até aqui, fui eu que fiz, fui eu que... Não me reconhecem. Não me reconhecem.
Que tristeza. Mas todos nós passamos por isto. Passamos, sim. E quando vamos amadurecendo, tornando, não é só na idade, é mesmo, começamos a ver as coisas numa perspectiva diferente, a gente começa a ver, pera lá, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Falaste em legado. Hoje em dia fala-se muito no legado. E eu, às vezes, atribulava-me a ideia, que legado é que eu deixo? Pensava eu. Mas Deus trazia-me à memória, espera, quantas pessoas já passaram por ti? Em quantas pessoas tu já semeaste aquilo que eu te ensinei? Com quantas pessoas tu já trabalhaste? Não importa se elas foram um bom terreno ou se foram um mau terreno, mas a semente ficou lá. E eu servias. Esta perspectiva de eu servias, eu fui lá ter com elas para as ajudar, para que elas vissem Jesus. Não era para o que fizeste bom, foi bonito, foi sim senhor, mas mais do que isso, Deus estava lá. E esses são os frutos que nós devemos procurar. Deus estava na vida daquela pessoa que estava a servir connosco. Deus ajudou aquela vida, aquela pessoa melhorou o seu relacionamento com Deus por causa do meu trabalho. Se melhorou, a glória é dele, não é minha. Eu limitei-me a administrar o talento que ele me deu, o dom que ele me deu. Como um bom administrador, é o que a Bíblia nos ensina, exatamente, não é? Cada um ministra segundo o dom que recebeu, não é? Fiel mordomo. Com um fiel mordomo. Porquê que eu terei que me apropriar de uma coisa que não me pertence? O dom não me pertence. Alguma capacidade que eu tenho não é minha. Foi ele que me deu. Não é legítimo eu apropriar-me. Eu falo disto para um líder, para um diretor de um departamento na igreja, para um ancião, um presbítero, um pastor. Se alguém tem alguma capacidade, recebeu de Deus. É verdade. Mas nem sempre, reconheces que nem sempre é fácil gerir isso. Por causa dos egos, por causa da autopromoção, não é? É difícil, não é? É difícil, principalmente quando nós trabalhamos com alguém que... E com músicos, desculpa, e principalmente com músicos. Que os músicos têm. Eu sou músico também, não é? Tem uma grande sensibilidade e um grande ego. É verdade. Mas aqui há um aspecto importante. É interessante porque abordamos temas que eu escrevi no livro, mas há aqui um aspecto muito importante que eu acho. O ego é muito grande, sim senhor, neste meio de músicos com sensibilidade, não é só nos músicos. A gente encontra o ego em todo lado. Até no talho. Mas na perspectiva da igreja, na igreja, as pessoas pensam que a igreja é o lugar dos santos. Tudo santinho, ninguém faz mal a ninguém, é tudo boa gente. E não é verdade. Sim, não é verdade. Há bons, há maus, não é? E assim como há líderes bons, líderes maus. Há bons discípulos, há maus discípulos. Maus discípulos. Mas o importante é nós compreendermos qual é o nosso lugar diante dos bons e dos maus. Estejam eles acima ou estejam eles abaixo. E quando músicos têm um grande ego, sabe, eu é que sei disto, eu é que sei da guitarra, eu sou baterista, eu é que sei da bateria, eu é que sei de não sei quantos, eu é que sei de não sei o que mais. Às vezes eles não respeitam quem está à frente por pensarem que a pessoa que está à frente não sabe tocar o instrumento deles ou não sabe cantar como eles cantam. Mas isto transgride todos os princípios da Bíblia. Porque se alguém sabe tocar, se alguém sabe cantar, esse talento recebeu de Deus. O que tem que fazer é submeter esse talento aos outros. Eu cito o exemplo lá de 2 de Crónicas da consagração do templo. A Bíblia diz que eles tocaram e cantaram para fazer uma só voz. Não havia um pífaro a sobressair. Não havia uma trompa mais alta do que outra. Não havia um instrumento, não havia uma voz, não. Todos, liderados pelos líderes de música que havia na época, colocaram o seu instrumento e a sua voz onde fazia falta para que houvesse uma só voz. A gente ouve uma orquestra. O princípio está lá na orquestra. Só sobressai alguém quando tem um papel predominante. De resto, aquilo é uma harmonia. Que lindo e tal. E funciona assim. E só assim é que funciona. E só assim é que funciona. Mas hoje em dia as pessoas, não, eu tenho que ouvir a minha guitarra, eu tenho que ouvir o meu baixo, eu tenho que ouvir a bateria, eu tenho que ouvir isto, eu tenho que ouvir aquilo, eu tenho que ouvir... Espera lá, e onde é que está a tua submissão ao outro? Tal e qual. Não existe.
Temos aqui uma voz sozinha a cantar e a bateria tem que se ouvir. E a voz, onde é que ela está? Perdeu-se. Porquê? A bateria lembrou-se que ele é que é importante porque toda a gente anda ao toque dele. Tal e qual. Mas eu do baixo pensa, não, eu é que sou importante porque eu dou sem mim, coisa à bateria e a bateria sem mim não vai nada. Sem o baixo não há Não há groove. groove. Não é? E depois veio da guitarra e diz assim, espera lá, então, mas eu é que sou importante porque eu toco e eu mantenho aqui a estrutura toda. Mas veio do piano e diz assim, espera lá, mas eu é que toco porque eu é que faço aqui as malhas fixes. Mete aqui os... Mas não pode ser assim no reino de Deus. Tem que ser colocarmos todos submissos uns aos outros. Esta é a parte mais difícil. Porque aqui é trabalhar a área espiritual de cada um. Está igual. Porque aqui vem o ego. É a natureza humana a sobressair a natureza espiritual. Sem dúvida. Há ali um confronto. Para alguns Não, nem há confronto. O ego é mais alto, fala mais alto que o O resto. desequilíbrio é tão grande. Para alguns nem há confronto. Mas percebes o que eu quero dizer? Então, mas há ali se a pessoa tem que crescer espiritualmente para entender que aquilo que ela está a fazer é para colocar ao serviço dos outros. E é difícil isto. Nada é dele. Nada é dele. Ele toca bateria, sim, é muito importante o trabalho dele, mas porquê é que ele tem que ser a estrela do grupo todo? Ele tem que submeter a sua voz ao conjunto. Está igual. O da baixo, a mesma coisa. É importante para o baterista. Sim, é importantíssimo para o baterista. Mas ele tem que pensar que ele não é a estrela do grupo. É como uma voz. Às vezes ouvimos os líderes cantarem, aqueles líderes de louvor e tal, cantam e gostam, e só ouvem a voz. Eu gosto muito de louvar a Deus. Eu canto, eu louvo a Deus. Eu gosto muito de louvar a Deus. Mas espera lá, e só se ouve a tua voz, não se ouve mais nada, e o resto dos outros 4 ou 5 ou 6 que estão lá atrás de ti a fazer, que a gente nem os percebe, nem sabe o que é que eles lá estão a fazer. Pois. Tu é que és a estrela? E os outros? Verdade. Porque a pessoa põe o seu gosto, o seu desejo, o seu eu, à frente, acima de tudo. Acima do geral, né? Acima de tudo. Não quer saber. Desculpem lá, tinha aqui uma pergunta já sobre este tema, que é... vocês os dois têm experiência neste tópico que estavam a falar. Como é que se explica a um músico que já era músico antes de ir para a igreja, como é que se explica isto? Ou seja, a questão de submeter, a questão de... Como é que vocês explicam isto? Porque eu acho que é assim, eu acho que já é difícil explicar a alguém que começou a tocar na igreja. Sim, vem com aquelas manhas do mundo. Uma pessoa que já venha de fora, com outros vícios, com outro tipo de sistema. Eu trabalhei com alguns músicos profissionais. Não vou dar aqui o nome, porque alguns deles são muito conhecidos. Em determinada altura do meu percurso, trabalhei com um grupo em que tínhamos músicos profissionais e tínhamos músicos amadores muito evoluídos, capazes de tocar com músicos profissionais. Essa é uma grande questão. O problema principal é que, como é que se resolve isso? Número 1, ensino com a palavra de Deus. A solução principal, primeira para mim, é a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus nos ensina neste aspecto? Agora, não são ensinos específicos para os músicos, são ensinos específicos para toda a gente. O que é que a palavra de Deus nos ensina? Ensina-nos isto, valores, princípios. Como é que Deus nos vê? Lembrei-me aqui de um caso de um músico, e depois já poderei contar esse exemplo mais à frente, se entretanto não me desviar aqui da conversa. Primeira questão, ensinar a palavra de Deus. Segundo aspecto, levá-los a conhecer o Espírito Santo. Porque aquilo que a palavra de Deus revela só é revelado com o Espírito Santo. Só o Espírito de Deus é que pode revelar a palavra. E só o Espírito de Deus é que pode levar a pessoa a reconhecer as suas falhas, os seus erros pessoais. Não somos nós que vamos lá apontar, tu és vaidoso, tu és orgulhoso, tu não sei o quê, tu não sei o que mais. Não. A pessoa tem que, sozinha, com Deus, com a palavra, com o Espírito de Deus, ver-se ao espelho e dizer assim, é certo que nem sempre as pessoas reconhecem, mas para isso é que nós devemos ministrar ao grupo e levar todos a reconhecerem Jesus em primeiro lugar, a palavra, para que possam ver que o seu trabalho é demasiado importante para ser subestimado,
mas também demasiado importante para ser sobrevalorizado. Eu não sei se estou-me a fazer entender. Sim. Palavra de Deus primeiro, ensinar. Eles não gostam, eles não têm paciência para ouvir a palavra. Paciência, tem que ter. Tem que ter. Se não tem, não é que se vá fazer uma pregação de 1h30, mas muitas vezes, a maior parte das vezes eu conversava com eles assim, nós estamos aqui no podcast, mas conversava com eles, juntava os músicos, os cantores todos e falava, pá, às vezes um bocadinho, o que é que a palavra de Deus nos ensina? Isto, então como é que nós devemos fazer? Assim. Se o Espírito de Deus estiver lá, o coração deles vai amolecer e vai levá-los a compreender que a música é muito mais para além da capacidade técnica, do dom, do talento, vai muito mais para além de tudo isso. Porque é o Espírito de Deus a trabalhar neles, para eles depois pegarem no domzinho dele, no talentozinho dele, e com o Espírito de Deus eles poderem pôr aquilo a funcionar no sítio onde está. Isto é um trabalho individual. Eu compreendo. E essa pergunta é muito oportuna por causa do contexto atual e daquilo que nós hoje vemos, mas a maior parte dos músicos e dos cantores não sabe o que é. Eu sou um bocado, se calhar, exagerado a dizer isto, mas é verdade, acho eu. Vocês dir-me-ão, conhecem se calhar outras realidades dentro da música da igreja. Uma grande parte dos músicos e cantores da igreja não é capaz de tocar e cantar para Deus sozinho em casa. Na intimidade com Deus. É aqui que tudo começa. É aí que começa. Isso vai de encontro a uma questão que por acaso também tinha. Desculpa lá estar a interromper outra vez o seu raciocínio. Mas nós vemos noutros países em que nós vemos que, entre aspas, a cultura cristã está mais espalhada. Nós vemos artistas a louvar e a adorar por si só, ou seja, não têm que ir para uma igreja para o fazer. Também eu acho que eles o fazem também, quando vão à igreja, mas fazem todos os outros dias da semana e gravam e postam e fazem esse patrocínio, publicam para que todas as pessoas o possam ver. E aqui em Portugal nós não temos muito esse hábito, ou seja, nós não vemos praticamente ninguém a fazer isso. Qual é que acha que é a grande diferença? Se a pessoa estiver habituada, o músico, o cantor, há músicos, vamos ao caso do baterista. O baterista não pode, se ele tiver bateria em casa e estiver sozinho, ele pode tocar para Deus a sua bateria, não é? Ele põe uns headphones com uma música qualquer de fundo, faz um cover qualquer e consegue tocar aquilo e consegue estar a dedicar aquela música a Deus. Mas vamos falar em cantores, que está-se a referir principalmente a cantores, a músicos. Eu conheço alguns lá fora. Eu acho que, por isso é que eu disse que é importante, é importante a palavra e é importante o Espírito de Deus. Porque quando a pessoa está cheia da palavra e do Espírito de Deus, ela não se contém, ela tem que partilhar aquilo, tem que partilhar o que Deus está a mover-se nela, a forma como Deus está a mover nela. Ela toca, ela canta, mas aquilo sai lá de dentro porque é o que está lá dentro mesmo, vem como rios de água viva, vem natural, ela expressa-se com a música porque é o que está lá, o seu coração fervilha porque é o que está lá. Não é uma atuação. Não é uma atuação. Sai natural. E aí percebemos quando atuam ou quando estão a transmitir vivência. Exatamente. E tu vês, e tu notas. Nota-se logo. Nota-se logo. Quando atuam ou quando a transmitem vivência. Por isso é que eu digo, não é fácil este trabalho, às vezes é quase ensinar, vinhamos a conversar no caminho, a ensinar o A, a I ou o U, aos músicos até profissionais. Mas o A e o U é, o que tu tens, recebeste de Deus, vais dar a Deus. Eu trabalhei uma vez durante alguns anos com um músico, um pianista. Começou a aprender piano ali comigo e tal. Começou ali a aprender piano. Ok. Ele sentava-se no piano, duro. Os dedos pareciam... Tábuas. 2 tábuas. Eu falava com ele a sós. Ele tentava assim, dizer-lhe assim algumas coisas. Um dia
Eu dizia, não sei como é que é dar a volta a isto. Porque no meio daquilo tudo, do grupo todo, ele destacava-se por ser duro a tocar. Muito duro, agressivo. Pois. E eu digo sempre, um músico nunca dá mais do que aquilo que tem no seu coração. O instrumento é a extensão do que ele tem no coração. É um instrumento. É um instrumento. Tal e qual. E tem que se ver o instrumento como isso, como uma expressão do que está no coração. Tal e qual. E eu pensei assim, espera, se isto é a expressão do teu coração, porque ele não conseguia, ele não tem culpa. Ele aprendeu assim, ele não tem culpa, ele não tem conhecimento. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir ao teu coração. Um dia sentei-me ao lado dele, lá na igreja, sentei-me no banco do piano, com ele, e disse-lhe assim, faz de conta que está aqui Jesus, ao teu lado. Toca para o ouvido dele. Mudou tudo. Toca com o teu coração para o ouvido dele. Oferece-lhe essa música agora a ele. E parece que aquilo fez luz nele. Ele começou a tocar com uma outra sensibilidade. Eu gosto muito da minha mulher. Eu gosto muito de ti, mas chego a casa eu berro com ela. Eu grito com ela. Até estou bem disposto, estou alegre, estou feliz, mas falo aos gritos. Ela até pode pensar assim, mas será que ele gosta mesmo de mim? Não é? Exato. Gosto muito dos meus filhos e tal, mas estou ali aos berros com ele e tal. E às vezes posso-me exaltar e tal. E assim, pá, mas eu fiz-lhe algum mal? E às vezes parece que ouço Jesus dizer assim, mas eu fiz-lhe algum mal? Que a forma como o músico toca é tão agressiva, é tão só porque ele precisa de se ouvir, só porque ele se quer ouvir, só porque ele acha que o seu instrumento é que é ouvir. E se eu lhe disser assim, espera lá, consegues tocar como se Jesus estivesse ao teu lado aí com os ouvidos e toca-lhe com a sensibilidade, tu não o queres magoar. E nós esquecemos que temos o Espírito Santo dentro de nós, que nós não podemos magoar. E com a nossa atitude magoamos. A pergunta é curiosa, porque como é que nós trabalhamos com o ego dos músicos quando eles já vêm lá de forma com essa... é um processo. De agora processo trabalhoso. É um processo. É um processo. É porque tu estás a entrar num âmbito muito individualista e muito pessoal, não é? E às vezes quando a pessoa, ou quando, não é o confronto, mas quando a pessoa... E tu de certeza que lidaste com esse tipo de situações, quando a pessoa é exposta, ou quando ela percebe que epá, não é o momento para tu brilhares, mas é o momento para tu criares unidade, não é? Às vezes as pessoas, eu também lidei com isso, de alguma forma, as pessoas, em vez de se colocarem no seu lugar e acatarem essa indicação, as pessoas às vezes mudam a sua postura e outro tipo de sentimentos, não é? E eu, desculpa eu estar-te a interromper o teu raciocínio, mas eu concordo plenamente contigo em tudo o que tu disseste até agora, no sentido que é um bocado como aquela questão do som, não é? Está aí o Tiago, ele é técnico de som também, e fizemos um curso de som ao vivo, e o técnico disse algo que até à altura aquelas pessoas que ali estavam não tinham percebido, que o problema ou não é sempre a fonte, não é? Se tu tiveres uma boa fonte, se tu tiveres um bom instrumento, se tiveres umas boas cordas, umas boas peles, não é? O técnico vai ter a vida facilitada, mas se ele tiver um mau instrumento, tiver um mau micro, ele às tantas já não vai conseguir fazer grandes coisas. E há aí uma parte que tu falaste que eu concordo plenamente, que nós não conseguimos colocar cá fora aquilo que nós não temos dentro, não é? E eu concordo contigo, nós que somos músicos, não é? Tu numa área ou noutra, não é? Nós temos uma sensibilidade, e eu falo por mim. Se eu, por exemplo, não estiver muito bem disposto, ou se me correu mal o dia, ou uma notícia triste chegou, a minha maneira de interpretar
a música já não É diferente. já não é a mesma coisa. Mas quando eu estou, meto tudo, está tudo lá, o sentimento, está a direção de Deus, né? Aquilo transparece no instrumento, não é? É. Então, Aí leva-nos a um aspecto interessante que eu gosto também muito de pensar, de refletir, que há dois aspectos importantes. O primeiro é, falaste que é verdade, a pessoa vem do trabalho, tem uma situação, tem uma notícia, tem qualquer coisa, afeta a sua forma de tocar ou a sua forma de cantar. É verdade. Mas porquê é que os princípios da palavra são muito importantes? São precisamente importantes para a pessoa poder lavar o seu coração e limpar antes de começar a pegar no instrumento. Porque hoje em dia a gente vê muito, a pessoa entra na igreja, tem logo ali uma música de adoração, toda a gente marcha, eu já vou dizer onde é que eu quero chegar. Tem ali uma música logo de adoração, mas a pessoa veio ocupada pelo trabalho, veio com a cabeça cheia, havia trânsito, choveu, passou por acidentes, veio a correr, teve que ir buscar a família à casa, teve que ir fazer não sei o quê, teve não sei o que mais, e o músico chega ali à igreja e já tem que estar pronto para tocar. Não é bem assim. Não devia de ser assim. devia. Tudo passa por um processo em que, espera, quais são os meus princípios, quais são os meus valores, o que é que eu estou aqui a fazer? Deus é a minha força. Por isso é que eu digo que louvor e adoração são atos de fé. Sem dúvida. Ler a Bíblia é um ato de fé. É um ato de fé. Mas a pessoa às vezes está tão vidrada nos problemas que nem consegue ler nada na Bíblia. É verdade. Tá. Então precisa de entrar num ambiente que a leve a posicionar-se no seu lugar, a posicionar-se perante Deus. Espera, Deus, afinal, Tu és o meu Deus, Tu és a minha força, Tu és aquele que me anima, aquele que me ajuda, aquele que me encoraja, aquele que me fortalece, aquele que está com a minha casa, com a minha família. Ter aquela atitude de, seja qual for a circunstância da vida, Deus é Deus. Não é fácil, não é fácil. E depois chegamos lá, já temos de estar prontos para tocar e logo uma música de adoração e o povo vem e tal. Epá, nunca foi assim no tempo do ministério dos sacerdotes. Eles tinham que se lavar, purificar, arranjar, preparar. A pessoa vem cheia de poeira, vem não sei o quê, quer logo entrar na presença de Deus, a cabeça está a 500 mil caroços a hora, como eu costumo dizer, a pensar que deixou o tacho, deixou a panela, não fez comida não para o marido, não fez não sei o que mais, e depois quer-se que tenha uma resposta ali logo para Deus. Não pode ser. Condiciona sempre. Isso. É verdade, não é? É verdade, sim. Então a pessoa tem que estar preparada para vir para um momento assim. Como é que se prepara? Desenvolvendo um momento de gratidão. É a porta de entrada. É a porta. É a gratidão. Pá, estou grato a Deus, estou grato a ti, porque passou-se um dia, passou-se uma semana, tu estás comigo, houve isto, é verdade, houve aquilo, é verdade, mas eu estou grato aqui, a ti, estou aqui por ti, porque tu fizeste isto, porque me salvaste, porque me lavaste os meus pecados, porque me ajudaste, porque me fortaleceste, porque me abençoaste, porque foste com a minha casa, com a minha família, com os meus filhos, porque estás a ser, estás a isto, estás a aquilo. Eu não estou melhor. Mas não há nada como a pessoa falar e dizer: Espírito Santo, ajuda-me. Eu quero estar agora aqui entregue nas tuas mãos. E a gratidão começa a dar lugar ao louvor. O louvor que não é mais do que exaltar a grandeza de Deus. Hoje em dia a gente vê muita festa na igreja, mas não vê muito louvor. E se chegarmos à adoração, nem sequer vemos adoração. Eu estou a ser radical. Estás a ser sincero, é isso que a gente quer. Porque eu posso dizer o que é que... Entendo o que é adoração, sim, pela palavra de Deus. Mas há muita gratidão, sim, por vezes há gratidão. Há louvor, sim, por vezes há louvor. Mas há louvor, as pessoas dizem, tão depressa se dirigem a Deus, como na mesma música já estão a dizer: tu precisas de Jesus, tu não sei o quê, tu não... Tens uma única música tem várias coisas. Tem várias vertentes.
Agora, uma música que diga só: Deus, eu te louvo, tu és grande, tu és poderoso, tu és tremendo, tu és exaltado, Senhor, tu criaste os céus, a terra, tudo que neles há, tu és assim, que enalteça a grandeza de Deus. Nós vemos pouco disso. Hoje vemos pouco. Vemos menos hoje que já vimos no Exatamente, passado. que já vimos e que eu já vivi e que eu anseio ver cada vez mais. Sem dúvida. Então eu não chego ao louvor sem passar pela gratidão. Eu tenho que estar grato para eu poder louvar a Deus. Porque depois é a gratidão que me leva ao louvor, é o louvor que me leva à adoração. Porque o sacerdote tinha que apresentar o sacrifício, tinha que se purificar e lavar para poder entrar no lugar santo. No lugar santo ele era exposto à palavra, era exposto tinha a mesa dos pães da proposição e tinha o candelabro. As mesas dos pães que significa a palavra, o candelabro que significa Jesus, a luz do mundo pela palavra, e o azeite que significa o Espírito Santo. E depois dele passar por isso, ele então ia ao incensário. E a Bíblia diz que as orações dos santos são como incenso diante de Deus. Ele ia ao incensário, ia como? Já numa atitude, preparar-se para poder entrar no Santo dos Santos. Ele só entrava nos Santos dos Santos quando passasse por estas fases. Tinha que se purificar, tinha que... E como é que nós vemos isso nos dias de hoje? Nós vemos Jesus, o nosso Redentor, derramou o seu sangue para nos purificar os nossos pecados. Não há mais o sacrifício do Velho Testamento, há um único sacrifício que é o sacrifício de Jesus. Ele nos purifica dos nossos pecados. É com essa purificação que eu posso entrar agora no Santo dos Santos, ou seja, no lugar onde eu sou exposto à palavra, onde eu sou exposto ao Espírito de Deus para me iluminar a palavra. É isto que todos os músicos, todos os cantores, todo o irmão, todo o crente precisa de passar por aqui. Não é? E depois, nessa atitude de louvor, eu vejo muito o sumo sacerdote, quando ele ia lá ao incensário, ele ficava ali impregnado daquele cheiro, daqueles aromas do incenso, ficava aquilo tudo, aquele incenso estava nas cortinas, mas estava nas roupas dele, e era só quando esse incenso é o louvor que nós apresentamos diante de Deus. Com esse louvor estão as nossas orações, está isso tudo. E ele apresentava-se depois, só então entrava no Santo dos Santos. E nesse lugar ele esparzia o sangue na tampa da arca, chamado propiciatório, e era entre os querubins que Deus falava. E aqui está a verdadeira adoração. A adoração não é quando se carrega no botão, vamos adorar a Deus. Vamos agora adorar um bocadinho a Deus. O que é isto? Não é um interruptor, não é um botão que se liga, se desliga. Está igual. A adoração é um momento individual. Preparado. Um momento preparado. Quer seja individual, a adoração é sempre individual, mas quer seja eu na minha casa, quer seja eu na igreja, porque ninguém adora na igreja se não consegue adorar nem em casa. Está igual. A igreja pode ser uma escola para as pessoas aprenderem a adorar em casa. Pode impulsionar. Para impulsionar e para levar a terem mais fome. Olhas e vês. Exatamente, isto terem mais fome, terem mais desejo de estar na presença de Deus. Mas não substitui. Não é escola. Não é escola. A escola é lá, é escola. Aqui, no quarto. Sim, é escola, mas é na casa que a pessoa tem o relacionamento. É no seu quarto, quando fecha a porta do seu quarto, que está ali. Exatamente. Sim, exatamente. E é aí que é a grande diferença da adoração. Por isso é que eu estavas a falar, o meu conceito de adoração é muito diferente. E, pronto, e no livro eu escrevi isso. Adoração não é música, adoração não é cantar, adoração não. Nada, música, cantar, não sei o quê, são instrumentos. Veículos para levar àquele ponto. Mas a adoração é interessante. Na ação de graças nós temos todo o povo a cantar. Está ali tudo, está tudo no átrio, é tudo. Também é importante. É importante. Também é importante. Há festa, há celebração. No louvor ainda há mais festa também, mas já não são todos que conseguem louvar a Deus. Dúvida. Mas quando chega a adoração é individual. Eu posso estar na igreja, no meio de uma multidão, mas eu posso estar na igreja, é adoração sozinho. Aliás, só posso estar sozinho. Não é coletiva. É individual. É individual. É o tal momento em que nós estamos ali diante de Deus, apresentados diante de Deus por Jesus Cristo, que nos salvou, que pagou com a sua vida. Exatamente. O nosso mediador, porque ninguém chega ao Pai se não for por Jesus, não é? E é ali naquele momento de intimidade, a sós com Ele, mesmo na igreja, que Deus fala. É verdade. E é aqui que há mudança no caráter. Porque as pessoas dizem,
Se calhar estou a falar muito, não é? Não, mas estás aí bem. eu entusiasmo a falar nestas coisas porque eu gosto tanto. As pessoas pensam que pronto, chegam ali, vamos adorar o Senhor e tal, a gente adora a Deus e tal. Mas eu não posso criticar, não sabem. Pois. Não conhecem. Não conheço, é verdade. Não conhecem. Muita gente não conhece. Nós, o último episódio que tivemos aqui com a Patrícia, o foco não foi só a adoração, mas falámos também sobre a adoração, porque ela também é uma pessoa que está ligada ao louvor e adoração. E falámos várias coisas, e não vamos estar a repetir, isso está lá no episódio, mas eu até cheguei a dizer a ela que, acho que foi mais ou menos assim, tu não podes nunca adorar aquilo que tu não conheces. Exatamente. E a adoração, como tu disseste e muito bem, eu concordo 100%. Adoração, as pessoas às vezes pensam que a adoração é música. Não é? Não. Quer dizer, a música é um veículo. É um veículo, mas não é a adoração Não. em si. Não é? Não. E pegando no que tu disseste, e foi um dos pontos, claro, este é daqueles pontos, por nós sermos de outra geração, não é? E porque nós temos que lidar com a geração atual dos nossos filhos. Não é uma crítica, é como tu dizes, eu também não critico quem não consegue lá chegar, não é? Mas que mantenha o desejo e a fome de querer lá chegar. Exatamente. Porque foi assim que, pelo menos é assim que eu encaro a adoração. Eu quero mais, eu quero conhecer mais, quero que seja mais intenso. Mas hoje em dia, e às vezes fica difícil dizer isto a um miúdo, não é? De 20 anos, para nós é um miúdo, que acham realmente que tudo isso, ou carregam num botão e já estão, não, eu já estou a adorar a Deus, isto é adoração e tal. E uma das coisas que a mim mais hoje vai-se muito atrás das modas. O YouTube mostra muita coisa que, pronto, a gente sabe que é boa e outras que não são. Mas, e às vezes fui criticado por dizer o que vou dizer, que as músicas, a grande maioria das músicas não é a palavra cantada. É verdade. A palavra deixou de ser. Exatamente. É a história do A, do B, a experiência do Manel e do Joaquim e da Antónia. Exatamente. E falam, a grande maioria, 80% do tema da música é eu. Exatamente. Eu preciso, vem ter comigo. Parece que Deus é um empregado do homem. Não achas isso também? As músicas hoje em dia estão muito centradas no homem. Eu às vezes perguntava a um músico, e às vezes ainda pergunto, quando estou assim em privado com músicos, até de outros lados, dá-me um exemplo de uma música dedicada a Deus, só para Deus, dirigida a Deus. Ficam ali a pensar, a patinar e tal, sim, e não conseguem encontrar. Porque como tu dizes, e bem, anda-se nas modas. E como se anda nas modas, canta-se a música do A, do B, do C, do D, esta é uma música nova, sem o cuidado de ver se ela está de acordo com a palavra. Porque o louvor é dirigido a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. O louvor é para Ele, para enaltecer a grandeza de Deus, não é para outra coisa. Depois há aquela música do coitadinho, ai de mim, Senhor, que eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, tem pena de mim, quase dizemos, não sei o quê. Uma música almática, não é? Mais para a alma, não é? Sim, para música. A malta chorar. Isso e tal, mas para quê? Quando eu vejo na Bíblia, não é? Ainda que. Aqui há dias ouvi na rádio uma música baseada num salmo. Eu dizia assim, meu Deus, como é possível cantar-se uma coisa destas e tem misericórdia de mim, ó Senhor, não sei o quê. É uma coisa de autocomiseração, uma coisa triste. E eu mudei, não quero ouvir aquilo, nem quero expor aquele tipo de música. Mas a gente aprende, principalmente com Davi, no livro de Salmos, as músicas são todas para engrandecer a Deus. Ele até pode ter um salmo assim mais desanimado e mais não sei o quê, mas depois no final tem sempre lá uma palavra de ânimo, tem sempre... Sim, não é? Não acaba mal. E aquilo não é cantado. Então é mais que fácil cantar a piedade e a desgraça e não sei o quê, o problema, e as músicas, como tu dizes, estão todas focadas no homem, não estão focadas em Deus. E é aquilo que eu falo ali no livro. Nós, quer ação de graças, quer louvor, quer adoração, é Deus, é Jesus, é Deus, é Jesus. Não tem outra linguagem.
Não tem outra forma de ser. Eles dizem, mas as músicas desta época falam-nos mais, dizem-nos mais que as músicas do passado. Ok, tudo bem. Então arranjem músicas do presente, mas que estejam orientadas para Jesus. Não falem outra coisa senão tu és grande, tu és bom, tu és santo, eu te exalto, eu te engrandeço, tu és a pessoa mais importante da minha vida, tal, não sei o quê. Então arranjem músicas atuais. Claro que... isto mexe muito com... Eu falo isso ali. Eu desenvolvo esse aspecto, sim, muitas vezes. Eu desenvolvo ali um pouco esse aspecto. Quem é o Deus que eu conheço? Eu não consigo adorar, eu não consigo amar a minha mulher se eu não a conhecer. Sim, eu tive que a conhecer e ainda hoje estou a aprender a amar. Genericamente, certo, falando. E com Deus é a mesma coisa. A gente diz, eu amo o Senhor, eu amo a Deus. Mas o que é isso, amar a Deus? Quem é o Deus que eu conheço? E a gente vê exemplos na Bíblia de pessoas que tinham uma perspectiva de Deus, cada um tinha a sua perspectiva de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos, as pessoas hoje, vemos os exemplos da Bíblia e olhamos para hoje e vemos o quê? Quem é o Deus que o músico conhece? É o Deus do pastor. Que é a referência dele lá da igreja. Se não for, é do cantor evangélico tal. É o Deus daquele. Não, mas quem é o teu Deus? O Deus que tu conheces. Porque tu não consegues amar a Deus se não o conheceres. Sim. Por isso que a Bíblia nos ensina. Nem adorar. Nunca. Para adorar, eu tenho que o conhecer e eu tenho que o amar. Eu só o amo se eu o conhecer. Se eu não o conhecer, eu não o amo. Sim. E se eu não o amar, eu não o adoro. Porquê? A minha definição de adoração, que não é minha, eu creio, por aquilo que eu leio na Bíblia, a adoração é a expressão de um coração que ama a Deus. Não é música, não é o ritmo, não é o estilo, é o conteúdo. A adoração é a expressão de um coração que ama a Deus. Para eu amar, eu preciso de o conhecer. Sem dúvida. E a única forma de eu o conhecer é pela palavra com a revelação do Espírito Santo. Porque há muita gente que lê a Bíblia e não tem revelação nenhuma. Não tem revelação. Há uma grande diferença. É uma grande diferença. Uma grande diferença. Então, essa questão que me falas dos músicos e... Das músicas. Músicas. Porque eles não conhecem Deus. Senhor, eles não conhecem Deus. Eles só conhecem o Deus a quem pedem coisas. E esperam que Deus seja o seu servo para fazer... A gente vê e às vezes damos assim, é fácil falar, mas às vezes eu próprio digo assim, Senhor, perdoa-me, estou aqui só, Senhor, preciso disto, preciso daquilo, perdoa-me, Senhor. Eu quero estar aqui, quero parar, e eu faço um esforço nesse sentido. Claro. Faço um esforço para parar e dizer assim, Senhor, estou aqui só para dizer que te amo, que te aprecio, que te desejo. Olha aqui para este versículo da tua palavra, tu és... tem lá aquele, no Salmo 91 diz, porque se apegou a mim com amor, porque se agarrou a mim com amor. Noutras traduções diz, porque ternamente me amou. E eu olho para aquela expressão e digo, Senhor, é aqui que eu quero pôr o meu coração, ternamente amar-te, apegar-me a ti. Enoque apegou-se com Deus de tal maneira que Deus levou. E eu às vezes até chorava a pensar nisso. Andar com Deus desta maneira, andar ao lado, conversar, ter aquele relacionamento. Mas nós temos o Espírito Santo connosco para vivermos dessa mesma forma. Por isso é que esta caminhada é uma caminhada que não para. É verdade. Porque nós nem sempre estamos lá em cima. Às vezes estamos lá em baixo, muito em baixo. Sim, mas fazemos do Espírito de Deus o nosso companheiro, o nosso amigo. O Espírito Santo ajuda-me a conversar com Ele. Quer-me apegar a ti, Senhor, com amor. E foi por causa dessa expressão, porque se apegou a mim com amor, também eu o livrarei. A consequência é, ninguém mexe aqui com ele. Ninguém faz aqui nada contra ele. Agora falavas e fizeste-me lembrar uma ilustração que eu acho que li, ou já não sei bem, mas acho que li algures que gravei, que tem a ver com tu estás a falar de, isto é a minha leitura, não é? Estás a falar de alguém que é bebé, que é um bebé, e alguém que depois vai crescendo e se torna maduro,
diante do Pai e da palavra, pronto. E ele dava uma ilustração engraçada. Quando nós éramos miúdos, e eu era desses, se calhar vocês também, eu quando era miúdo, no Natal, as festas de Natal, pronto, ainda sou do tempo que eu acreditava que o Pai Natal existia e que vinha para a chaminé. E que punha as prendas na chaminé. Eu metia lá a botinha sim, e de manhã ia lá e estava lá. Aquilo para mim era o que me interessava. A mim não me interessava se até, por exemplo, o meu pai saía, ele fazia muito isso, né? Isto é a minha história, a minha triste história, em que ele saía e se ausentava e eu ficava sozinho com a minha mãe, mas eu não estava muito, sinceramente, quando era bem miúdo, eu não me importava, ele saiu, está bem, as prendas, onde é que estão? Pois. Mas quando eu sou adulto, quando eu sou um homem feito, eu já não quero saber das prendas, eu quero a presença. Eu quero as pessoas, eu quero os filhos, eu quero a mulher ao meu lado. Não há prendas, vá mal. Há aqui uma grande diferença. Deus é assim. Exatamente. Para nós. Exatamente. Porque a maior parte nós aprendemos a ser interesseiros com Deus. Oh Deus, dá-me isto, dá-me aquilo, dá-me a outra. É verdade. Eu falo isso. Porque às vezes eu escrevi a esse respeito. Porquê? Porque até nos músicos e nos cantores, se a vida corre mal, já fica ali às avessas, já não sei, já diz, porquê é que isto me aconteceu? Porquê que... Todos nós já passamos por isso. E reclamamos contra Deus e zangamos com Deus, porque ficamos naquela coisa, onde é que está Deus? Se isto me aconteceu, então porquê é que tu permitiste que isto... Vem aquelas dúvidas todas, não é? Por isso é que a palavra é importante para nos enraizar na palavra. Este é o papel mais importante da liderança na igreja, é ensinar a palavra de Deus para nós podermos ter raiz no tempo da adversidade. Sem dúvida. E aqui foi onde eu tive a maior necessidade da minha vida. Foi não ter ensino a esse respeito para eu me agarrar. Porque não é só fé, só bênçãos. E depois? Não é. O dia mau. Exatamente. E como músicos nós somos muito afetados por isso. Sem dúvida. Num ministério destes na igreja, o diabo tem interesse em desculpe a expressão, a marfanhar. Se ele vê que a pessoa está a ter resultados e está-se a aproximar mais de Deus e tudo, faz tudo por tudo para afastar. Vem com tudo. Com tudo. Uma das coisas que eu às vezes dizia a músicos que estavam a entrar, que estavam comigo, ou que começavam a tocar e tal, e não era estar a espalhar mais notícias, não é mais notícias, mas eu dizia a eles, estás decidido, estás convicto daquilo que tu começaste a fazer na tua vida? Sim, e tal, quero servir a Deus cada vez mais, e aquela conversa normal. E eu assim, ok, estamos aí, estamos juntos, mas prepara-te. As lutas vêm. As adversidades. Não é? E pronto, é quase, é inevitável. É inevitável quando tu estás no caminho. Eu ainda hoje estava a dizer a uma pessoa que estava a falar comigo, eu disse, isto não é matemática espiritual, não existe, mas se eu vejo em determinadas, ainda há pouco falávamos aqui sobre isso, se eu vejo, por exemplo, que a determinado momento surge uma pressão adicional a algo que eu pretendo fazer, a algo que está no meu coração, ou que Deus me sinalizou que eu tenho que fazer, ou seja, se eu vejo que há adversidade, para mim, eu falo para mim, eu costumo dizer isto aqui muitas vezes, eu falo no meu âmbito pessoal, para mim é um sinal, não é? De que eu estou a fazer, muito provavelmente eu estou a fazer o que Deus quer que eu faça. Deixa-me só dizer isto, eu não quero, já vamos aqui com alguns minutos, a malta, eles já me estão ali a dar o toque, vamos ter que falar ainda um bocadinho do teu livro, mas às vezes há aquela ideia, cada um diz aquilo que tem revelação da palavra, tudo bem, mas eu também tenho o direito de não fazer nenhuma alteração à palavra, ter a minha leitura, porque às vezes há aquela ideia de que se nós temos paz, podemos fazer tudo. Entende? Aquela ideia, se sentes paz, é porque Deus está nisso. Agora eu pergunto, que paz é que o Senhor sentiu lá no Getsemane? Ele disse que a minha alma está angustiada até à morte. Que paz é que Jonas sentiu? Quando Deus lhe disse, vai e prega a Nínive. E ele, eu não quero ir para ali e foi-se embora, não sei o quê. Ou seja,
Eu tenho aprendido na minha experiência e vivência com Deus, por exemplo, quando o Senhor me diz que eu devo pregar o Evangelho em qualquer lugar ou a qualquer tipo de pessoa, eu sou sincero, eu já disse isto aqui, eu não sinto paz. Eu não sinto paz de ir para o meio da Baixa de Lisboa e anunciar o Evangelho. Eu não sinto paz, eu sinto adversidade, eu sinto pressão. Não vais, o que é que vais fazer? Não vai dar, não vai resultar. Então, eu sou da opinião de que nem sempre, claro, quando tu vais fazer ou vais tomar uma decisão, ou vais assinar um contrato, ou vais casar com alguém, tu tens uma percepção espiritual, pelo menos eu tenho, não é? Uma companhia que não é boa já para mim, um sítio que eu não devo estar, algo que eu não devo sequer ouvir, sintonizas qualquer coisa, pá, desliga. O Espírito Santo sinaliza isso ao nosso espírito, é certo. Mas há momentos em que eu não sinto essa paz. Aliás, sinto é o contrário, muita pressão. E pá, que pressão é esta? O que é que está aqui a acontecer, como tu disseste? Onde é que está Deus? Deus está nisto? Pá, será que eu estou a desobedecer a Deus? Estou no sítio certo. Na hora certa. E eu sei, às tantas eu sei, qual vai ser o meu azimuth? É como ele disse, a palavra. O que é que a palavra diz? O que é que o Senhor disse lá? Eu tenho que ir à cruz. Independentemente do que ele estava a sentir, ele disse, afasta de mim se for possível. Mas eu sei o que é que eu tenho que fazer. Então, já estamos aqui a divergir um bocadinho, mas é verdade. Neste aspecto, até da adoração e do louvor, neste aspecto não. Acho que é essencial alguém ter essa percepção espiritual, de saber o que é que está a fazer, não é? E não estar a fazer de qualquer forma. Não adorar a Deus, como tu dizes, não é só carregar num botão, agora estou a adorar a Deus, canto um refrão, vamos aqui adorar a Deus, vamos cantar aqui um refrão de uma música. E hoje em dia usa-se essa palavra para tudo. Bata palmas, adora o Senhor. O que é tal isso? E qual. Tal não e é? qual. Dê 2 saltos, tal, adora o Senhor, aí, pula aí, dê 2 saltos. Quer dizer, desculpa é lá. banal. Eu li no teu livro, pegando aqui no teu livro, aliás, que eu comecei a ler, mas depois vou ler, claro que sim, mas tu falas ali a uma determinada altura, acho que logo no início, algo que eu também falei aqui um pouquinho, que tu aprofundaste mais, falei aqui um bocadinho disso com a Patrícia, que Jesus ele veio trazer uma nova perspectiva do que é adoração. Quando ele fala lá em João 4, sim, quando fala com aquela mulher samaritana, não é? Sim, sim. Aquela célebre palavra grega, proskuneo, é? Que significa prostrar-se, não é? Em reverência. Em reverência diante de... Pronto, há várias interpretações diante do seu mestre, diante... Pronto. Mas Jesus veio dizer, e esse aliás é o título do teu livro, o Pai procura. Não esqueçam, o Tó Pedro vai, ele depois no fim iria mencionar isso, ele vai em breve lançar está em correção final, não é? Está em revisão. Em revisão final e depois irá sair, eu acredito que irá sair nas plataformas e... Sim, físico e digital. Então já sabem, apontem aí, uma notinha aí, o Pai procura. E procura o quê? Só Pedro explicar. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E desenvolve no livro este versículo, porque se o Pai procura adoradores, é porque se há adoradores, também há outros que não são adoradores. É verdade. Se é Pai, é porque Ele procura os filhos. Só pode adorar a Deus quem é filho. Explicação. Não é? Explicação não, revelação. Só pode adorar a Deus quem é filho. Para ser filho tem que reconhecer Jesus como o seu Senhor. É verdade. E eu falo até lá, porque se alguém ler este livro que não é crente, logo no princípio começa a perceber que para ser filho de Deus não é um qualquer que é filho de Deus. É aquele que reconhece Jesus como o seu Salvador e reconhece que Jesus morreu na cruz por si. Isso é muito importante porque muitas vezes, e mesmo na nossa cultura portuguesa, nós tínhamos muito esse slogan, todos somos filhos de Deus. Pois é, não isso é um engano. Exatamente, não somos todos filhos de Deus. Somos todos. Só quem reconhece Jesus.
Porque voltamos aqui àquele aspecto lá do Antigo Testamento, em que o sacerdote não podia entrar no lugar santo sem que houvesse o derramamento de sangue do animal que era oferecido sacrificado pelos pecados do povo. Certo. E Jesus é o sacrifício de Deus pelos nossos pecados, de uma vez por todas. Ele morreu uma vez por todas, como diz a Bíblia, de uma só vez. Então o seu sangue é o sangue que nos cobre de todo o pecado. Não só cobre, limpa, purifica. Então eu só posso ir ao Pai quando eu reconheço Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu só posso ir ao Pai com o sangue de Jesus Cristo, porque Deus passa a ver-me, não a mim como eu era pecador, sujo mas agora dos meus pecados, mas vê-me através de Jesus, porque é o seu sangue que me cobre e me faz a mim santo para eu poder chegar à presença de Deus. Não há outra forma de eu chegar à presença de Deus se eu não for santificado, purificado, melhor dizendo, pelo sangue de Jesus. Agora, desculpa estar a interromper, mas tu falas aí algo que para mim é sempre maravilhoso ouvir. Quando João Batista diz, quando ele vê o Senhor, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Exatamente. Que tira o pecado do mundo. Tira. O pecado do mundo. Não cobre. Que tira. Do mundo. Tira. De todos nós, tira. É verdade. É como Deus nos vê. Sem dúvida. Deus não nos vê como pecadores. Deus não nos vê como miseráveis. Deus não nos vê como sujos, como impuros. Não. Se eu reconhecer Jesus como o meu Senhor, o meu Salvador, que Ele morreu na cruz por mim, Deus o que vê? O sangue de Jesus, que me purifica todo o pecado. Deus olha para mim e é interessante que... Por isso é que Ele nos adotou como filhos, porque Ele nos vê a nós. Ele vê Jesus. Ele vê Jesus. E Jesus disse, que eles sejam um em nós como tu e eu somos um. É verdade. Então, para que eles saibam que o amor que tu tens por eles é o mesmo que tu tens por mim, igualzinho. Igual. Eu fui adotado, ele é filho natural, eu sou adotado. É o primogênito. Mas não há diferença nenhuma entre nós. Ele é o primogênito, o primeiro entre os irmãos, não é? Que diz a Bíblia. Então Deus olha para mim e diz assim: anda cá, António Pedro, tu és purinho, portas-te mal às vezes, mas levas ali com a minha palavra para tu te santificares. Porque limpo pelo sangue de Jesus tu estás. É verdade. E é isto que me permite chegar à presença dele. Há muita gente que só dá ações de graças e louva, mas não consegue adorar porque se sente sujo. É verdade. Diante de Deus. Sente-se impuro. É verdade. E enganado pelo diabo. Porque a sociedade diz-lhe: tu pecaste, tu fizeste isto, tu fizeste aquilo. A religião engana as pessoas. Engana as pessoas e priva-as de adorar a Deus. E a pessoa fez um disparate, fez um erro, cometeu um erro, e o diabo vai logo meter na cabeça: pronto, Deus já não te perdoou. Opa, agora já falhaste, agora já caíste, agora já não sei o quê. Não tens hipótese. E a pessoa não tem coragem sequer de abrir a boca para Deus. Não tem ousadia. Não tem ousadia, porque se sente suja. É verdade. Não é? Uma das coisas que uma das questões que mais vezes as pessoas me colocavam, os novos convertidos, aquele passo do batismo no Espírito Santo. As pessoas desenvolveram uma ideia de que elas não são dignas, ou porque fuma, ou porque ainda diz asneiras, ou porque ontem veio de uma bebedeira, ou fez uma coisa que não devia ter feito. Então a pessoa: não, eu não sou digno, eu não sou, como é que eu ia dizer, o Espírito Santo não me pode batizar nesta condição, eu tenho, lá está a religião, eu tenho que me tratar, mas eu dizia às vezes a certas pessoas no âmbito pessoal, eu dizia assim: mas é por isso mesmo que tu precisas do Espírito de Deus. É como o batismo nas águas. Eu ouvi há pouco tempo no Instagram a expressão, estavam a falar mesmo sobre esse tema, eu ouvi uma expressão que era: ninguém toma banho para ir para o banho. Ninguém toma banho para ir para o banho. Ou seja, vem como estás. É isso mesmo. Tal e qual. Mas a religião afasta as pessoas porque elas têm que se sentir... Mas não é só afasta os novos convertidos. Também os
Os crentes, com muitos anos, tens que servir a Deus. Se não servires a Deus, então tu vais para o inferno. Tu tens é que servir a Deus. E servir a Deus... Tens de fazer o A para alcançar o B. Exatamente. Yeah. É tudo condicionado. Muito ensino hoje é condicionado. Tens que fazer isto para fazer aquilo. E aprisiona as pessoas. E a pessoa entra num ciclo de religião que depois sente-se mal se não fizer, se não obedecer, se não for por este caminho, se não for por aquele, e perde a beleza da salvação. A graça. A graça da pessoa chegar à presença de Deus. Ela nem se sente que tenha condições porque não fez o suficiente. Por isso é que nós às vezes ouvimos o pessoal dizer: mas eu sirvo tanto a Deus, eu toco, eu canto, eu faço isto na igreja, eu faço aquilo outro, e isto aconteceu-me, eu dou as minhas ofertas na igreja, e isto aconteceu-me. Como é que isto é possível? Porque a pessoa pensa que a graça de Deus vem pelo seu serviço na igreja. Tal e qual. E não há erro mais perverso para machucar o crente, o cristão, para roubar da beleza da graça de Deus. É verdade. Enfim, estamos a viver tempos que não são fáceis, mas por outro lado desafiantes, porque estas gerações mais novas precisam de ouvir este tipo de mensagem. Sem dúvida. Precisam mesmo. Muito. Eles precisam, não é muito, é urgentemente. Porque eles estão, a malta nova está integrada hoje em dia num meio que é todo anti-Deus. Mesmo os crentes, os jovens crentes, estão na escola, aquilo é uma infecção contínua, uma injeção contínua disto, daquilo, tudo anti-Deus, vai para a faculdade, ainda é pior. E depois os colegas, e depois não sei o quê, a malta começa a ficar inibida por isto, por aquilo, por aquilo. Mas Deus tem que ser o momento mais alto da vida de um crente. E como é que isso é possível? Só se ele tiver consciência de quem ele é. Se ele conhecer o amor de Deus. É verdade. E é este o nosso papel, é de levar o pessoal, músicos, cantores e os irmãos na igreja a desejarem, nossos filhos, a desejarem conhecer Deus, a desejarem estar com Deus, a dar prazer a Deus. Alguém diz: olha, vamos dar prazer a Deus. O que é isso? Vamos alegrar o coração de Deus. Então damos aqui uns saltos, louvamos e tal, e fazemos não sei o quê, 30 por uma linha, umas piruetas e não sei o que mais. Isso alegra o coração de Deus. Alegra o coração de Deus. Sabes o que eu quero dizer, não é? Alegra o coração de Deus. Desculpa, não alegra nada. O que alegra o coração de Deus é o meu coração estar alinhado com Ele e ter desejos de estar com Ele. E deixa-me dizer-te uma coisa. O nosso tempo já passou, mas isto eu começo a pensar, às vezes até se pensa na unidade entre músicos e cantores, porque a malta pensa que toda a gente está ali junta para tocar e para cantar, estamos todos unidos, vamos no final comer uma sandocha, comer um prego, um convívio brutal e tal, ficamos todos juntos, e isto aqui é uma festa, isto é que é união. Não. Lembrei-me agora deste aspecto porque ele é muito importante nos dias de hoje. A verdadeira união gera-se quando nós estamos sozinhos com Deus. Porque é nesse momento que estamos a sós com Deus que o nosso caráter é aperfeiçoado por Ele. E para eu estar em união com o meu irmão, o meu caráter tem que ser um caráter à imagem de Cristo. Por isso eu não consigo suportar as tuas diferenças. Eu não consigo suportar a tua bateria. Eu não consigo suportar aquele baixo. Eu não consigo suportar aquela voz. Eu não consigo. No fim vamos todos para os copos, a gente vai comer, ficamos todos felizes, fazemos lá uma festa em casa, umas sandochas, não sei o quê, estamos todos felizes, mas não estamos unidos. Não há. Não. A unidade lá no templo, na consagração do templo, não se gerou com a música. Gerou-se quando eles despiram as suas roupas e se santificaram para vestir as roupas de linho. Ali no propósito. Gerou-se logo naquele propósito de obedecer a Deus, de cumprir o ministério de Deus. A verdadeira unidade nos dias de hoje gera-se quando estamos sozinhos com Deus. Quando nós estamos a sós com Ele. Não é no social. Não é no social. No social é fruto do que aconteceu na vida de cada um. Com Deus. E depois aí sim, depois a unidade. Aí sim, os instrumentos, vai um pouco ao encontro daquela pergunta ainda há pouco. Aí sim, os instrumentos começam a encaixar uns com os outros, as vozes começam a encaixar uns com os outros. Eu vivi momentos extraordinários em que a técnica era pouca no meio do pessoal, mas a presença do Espírito Santo era tão grande, que as pessoas diziam: anjos cantaram convosco.
é sobrenatural. Sem dúvida. Isso não impede que os músicos tenham que treinar, praticar, ensaiar, fazer, não sei o quê. Não impede nada disso. Porque a lição que temos na Bíblia Claro. é que os Sermos músicos excelentes. têm que ser excelentes naquilo que fazem, mas excelentes ao ponto de não serem servos da música. Sem dúvida. Sabes o que é que eu muitas vezes... frustrações minhas. Quando tudo passa a ser muito mais do que música, não é? Quando tu atinges uma determinada maturidade. Não é ser melhor que os outros. Não estou a dizer que eu sou melhor ou que sou... Não é isso. Mas quando tu entras num determinado patamar com Deus, né? Muitas vezes eu sentia a frustração de que eu, no meu lugar secreto, quando eu fechava a porta do meu quarto e estava a sós com Deus, quando estou, não é? Eu atingia níveis de... não sei explicar, não é revelação, mas um discernimento do que é adoração e tudo isso, que às vezes na congregação eu não vi isso. Não sei se me estou a fazer explicar. Não conseguias? Eu olhava assim, mas porquê? Porquê é que ainda estamos aqui com a água só pelos tornozelos? Quando eu, no meu quarto, quando estou a sós com Deus, eu consigo provar coisas muito mais intensas. Não é só questão de ouvir os anjos, mas estás a perceber? E às vezes tu estás ao lado de um grupo ou de músicos e tu dizes assim, pá, pessoal, o que é que está aqui a passar? Porquê é que nós estamos aqui só a este nível tão básico? Isto é só notas, é mais do que notas, é mais... Não sei se já passou muitas vezes. Sim. E é frustrante. É frustrante. Nós não é pensarmos que somos mais que os outros, nada disso. Não, mas queremos que esteja tudo num determinado nível que nos ajude a entrar mais profundo no relacionamento com Deus. Essa às vezes não se vê na igreja, mas essa é uma questão dos dias de hoje. Essa leva-nos a outra conversa. Porque é que eu em casa tenho uma determinada percepção, um determinado discernimento da presença de Deus, tal, depois chega à igreja, não é bem assim. Porque a igreja é muito curioso. Eu sei que o tempo passou, mas vou só dizer isto que eu observo. É que as pessoas hoje vão à igreja para receber uma bênção. Eu não estou a dizer que é o geral. A maior parte das pessoas vai à igreja porque tem um problema, tem uma dificuldade, é legítimo. É na igreja que os problemas e as dificuldades são resolvidos, mas mais devia de ser na casa, quando o crente tem autoridade e não reconhece que tem autoridade para ajudar aquela pessoa que está em necessidade. Portanto, a igreja não é a igreja nas paredes, é a igreja fora das paredes. Mas quando chega às paredes, quando a igreja, povo, igreja I maiúsculo, vem para dentro das paredes, igreja I minúsculo, ela devia de vir com esse fogo e com essa presença de Deus já no seu coração, porque viu Deus a operar, viu Deus a fazer, Mas a maior parte das pessoas, é verdade, que chegam à igreja com grandes tribulações, grandes dificuldades, precisam desesperadamente de encontrar Deus. E não vêm sequer com tempo para gastar tempo para estar na presença de Deus. Nem tenho tempo para isso. O meu problema é tão grave, tão sério, tem que ser resolvido, que eu preciso de resolução. Eu preciso ir bem à igreja para ouvir uma palavra que pensa que essa palavra vai fazer a mudança toda na sua vida. Fará, sim senhor, essa mudança na sua vida. Mas depois desse encontro com a palavra, ela tem que ser levada pelo caminho de conhecer Deus e estar com Deus. Então, de uma maneira geral, os cultos de igreja, as reuniões de igreja estão vocacionados para atender aos problemas das pessoas. Tipo enfermarias. Quase. Enfermarias espirituais. Quase. Porque se dissermos assim, vamos ter um tempo de adoração na igreja, é como uma oração, vamos ter um tempo de oração na igreja. Quem é que aparece para orar? Vamos jejuar. Quem é que aparece para adorar a Deus, para louvar a Deus? Músicos, cantores, se calhar vem um ou outro e tal, mas a igreja precisa de ministrar a palavra, as pessoas precisam desesperadamente ouvir a palavra de Deus,
Não é? Mas, quer dizer, estar ali 4 horas ou 3 horas para ter um tempo de adoração e depois ouvir a palavra, as pessoas dizem, não tenho tempo para isto. Isto não é a igreja que eu quero. Isto não resolve o meu problema. Isto não resolve o meu problema. Eu quero é ouvir qualquer coisa aqui e dizer assim, agora dê uma oferta que vai ver Deus operar na sua vida e vai... Epá, isso então é uma tristeza. Isso então é o pior que pode acontecer. A pessoa pensa que dá uma oferta e que aquilo faz um clique e a vida dela está resolvida. Ou compra uma vassoura. E ainda é pior. Ainda é pior. A vida dela ainda pode correr pior. Não é? Por isso é que nós precisamos de que as pessoas vão à igreja sim, para ouvir a palavra sim, mas depois precisam de crescer no conhecimento de Deus sim, e depois precisam de aprender que Deus aprecia o seu amor. E a forma de apreciar o seu amor é através da gratidão, louvor e nessa relação mais profunda que é a adoração. Pessoal, eu não sei se vocês aí têm alguma questão a acrescentar aqui, mas, deixa-me dizer isto. Passou aqui o tempo, mas eu não dei para o tempo passar, muito sinceramente. Então, para terminar, eu tinha uma pergunta para te fazer, que é algo que a mim sempre me fez um pouco de confusão, que é ver as letras projetadas na igreja e ver as pessoas de olhos abertos a olhar para as letras e a cantar, porque eu acho que não cantam aquilo do coração, cantam aquilo que estão a ler. O que é que tu achas disso? É uma pergunta muito, muito importante e interessante para os dias de hoje. Ao contrário, interessante e importante para os dias de hoje. Porquê que há necessidade de pôr as letras? Porquê que há necessidade de pôr lá as letras? Porque as letras das músicas são tão extensas, com letras, umas traduzidas, marteladas, vêm do inglês, depois põem lá uma coisa qualquer, depois fazem ali uns arranjos de sílabas, de não sei o que mais, que a pessoa tem dificuldade em cantar e é preciso a letra, porque senão ninguém canta. Mas mesmo assim não cantam. Por isso é que a maior parte das pessoas que assistem aos louvores da igreja são espectadores. Porquê? Tal e qual como aconteceu na Idade Média. Na Idade Média, eu falo isso um pouquinho lá no livro, na Idade Média, a Igreja Católica, com medo que a música popular entrasse na igreja, proibiu que o canto na igreja, pela parte do povo. O canto passou a ser só pelos monges, pelos sacerdotes. Essa tradição veio até ainda aos nossos dias. Então, como proibiu, o povo deixou de cantar. Foi privado, a congregação foi privada de cantar. Hoje, nós vivemos uma situação análoga em muitos lugares. A congregação é privada de cantar, já não é por causa da proibição, mas é por causa dos ritmos, das músicas. São tão complexos os ritmos, as cadências, as letras. São tão complexas que as pessoas são obrigadas a estar de olhos abertos para ler aquilo e dificilmente, em alguns sítios, às vezes conseguem cantar o que lá está, porque não sabem a música. E porquê que isto acontece? Isto é mais profundo. É para as pessoas serem privadas de cantar elas próprias as verdades que estão lá escritas. Se houver lá verdades escritas, em alguns casos, as músicas... É a história de alguém. É a história de alguém, como falámos ainda há pouco, são centradas no eu, e essas músicas não são expressão de louvor a Deus. Tal e qual. E quando são expressão de louvor a Deus, às vezes vêm envolvidas numa malha, num ritmo, numa cadência de letra que as pessoas não conseguem cantar. Mas aqui no mesmo patamar... Eu vou um bocadinho mais além. Agora nós vemos os fumos, é lá. Os robôs, é lá. Os trobos. A gente está numa música que diz: Senhor, tu és santo, 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 tu és santo. E os holofotes, os projetores, os robôs vêm de lá aos nossos olhos. Psiu, psiu, psiu. Eu digo assim: Senhor, será que eu estou a ter uma visão de ti? Passou aqui um anjo. Eu estou a ser distraído pelos eventos que estão a passar ao lado. É pôr a letra com um fundo em movimento, que não sei o quê. Eu estou a olhar para o movimento, eu estou a ver o fundo, a minha atenção não está em Deus, está naquilo. Se eu tenho o foco, se eu tenho o robô, se eu tenho os trobos, se eu tenho não sei o quê a bater-me nos olhos, a minha atenção desvia-se de Deus. Se eu tenho o cheiro dos fumos, a minha atenção desvia-se de Deus. Se eu olho para os fumos e vejo os fumos e vejo... Quer-se criar um ambiente com a tecnologia, quer-se criar um ambiente que simula a presença. E depois alguém diz: Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Desculpem, treta. As pessoas começam-se a arrepiar de quê? Dos fumos, dos projetores, não sei o quê, só emoções.
Porque a presença de Deus, eu falo isso, a presença de Deus é carregada por nós, vem da nossa casa, vem da nossa vivência, vem da nossa comunhão com Deus, para a igreja. A presença de Deus é transmitida por nós para dentro. É claro que o Espírito Santo se manifesta ali com a sua presença, mas não é no meio da distração. Mas as gerações mais novas precisam disso, senão não vão à igreja. Não é verdade. Eu sei de uma igreja muito grande nos Estados Unidos, não vou dizer aqui o nome, não é muito antiga, tem milhares e milhares e milhares e milhares de jovens, cantam as músicas destas que nós hoje cantamos em inglês, jovens que se derretem na presença de Deus, em adoração, prostram-se na igreja durante o culto. E depois a seguir tem a palavra, claro, que um culto demora 3, 4 horas. Não. Mas eles derramam ali a sua alma, o seu coração na presença de Deus. Não tem fumos, não tem projetores, tem umas luzes de LED fixas, permanentes, não tem nada. Mas tem uma sensibilidade e uma presença ao Espírito de Deus. Porquê? Não há distrações. Pois. O foco é Deus, é Jesus, o foco é Cristo. Eu sei que estou a ir contra muita coisa que a gente vê nos dias de hoje, mas perdoem-me, quem não gostar, paciência, mas é minha convicção. Sim, a gente aqui, Pedro, nós aqui temos vários padrões. Um deles é, não filtramos aqui opiniões, nem ninguém vem para aqui com uma ideia pré-concebida, ou se não falar, isso não, aqui não funciona. Mas agora, já que falas nisso, vou falar ainda noutra coisa para saber também a tua opinião e para que fique registado. Tu não achas que há muitas tonalidades menores hoje em dia? Qual é a percepção que tu tens disso? Eu tenho essa ideia, sabes? Que as músicas são muito melancólicas. Porque nós associamos o menor sempre ao assim... Não achas isso? A alma, não é? Sim. Eu penso que se ela for da expressão do meu coração para Deus, não é por melancolia, nem é por tristeza. Pois. Porque às vezes há esse erro, pensar-se que a adoração são as músicas lentas. Exatamente. É por isso que estás a dizer isso. São as músicas em modo menor, são não sei o quê. Não. A música é sempre o veículo, é sempre o instrumento. É o veículo que nos leva, ou não, à presença de Deus. Eu estava a falar dos projetores, das luzes dos holofotes, eles fazem falta na igreja contemporânea, na igreja atual, fazem falta porque os incrédulos vêm e gostam de ver aquele ambiente de festa, de atrair e tal. Tudo bem, mas não distrai-nos do foco. E às vezes a música melancólica, ela é taciturna. Depende da letra, não é? E depende como ela... vamos ver. Se eu cantar, oh Senhor, tem misericórdia de mim, oh, tem piedade de mim, a minha alma se angustia até à morte. Isto não é... É o modo menor aqui, menor, muito menor, que nem devia de haver na igreja. Porque a igreja é para levar as pessoas, é para levá-las à presença de Deus, é para levá-las a conhecer mais a Deus, um Deus de poder, um Deus que é grande, um Deus que é poderoso, um Deus que toma conta de nós, um Deus que nos guarda, que nos livra, que nos ama ao ponto de ter dado o seu Filho, nos ama ao ponto de nós sermos importantes como a menina dos olhos dele. Ele diz que escreve o seu nome na palma da nossa mão. Então eu só posso imaginar Deus fechar a mão e dizer assim, tu és meu. E se eu tenho esta convicção, claro que a música, se for contrária a esta certeza, só me atira para baixo. Não me levanta diante dele. Eu preciso de chegar a ele. Claro que os modos menores são todos assim, muitos deles são assim para levar para baixo. Mas há músicas em modo menor que são mais alegres, mais dinâmicas. Mas é o que eu digo, a adoração não tem a ver com... somente a ti. Olhar somente a ti, isso. Mas essa música que nós cantávamos na igreja quando éramos pequenos, não é? Eu ouvia as irmãs da igreja olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti. Coitadinhas, elas estavam naquela emoção toda e não olhar para trás e tal, mas não importa se depois fala mal do A, do B, do C, do D, quer dizer, não importa nada, não é? Mas são músicas que levam muito à questão emocional. E hoje em dia pensa-se que para adorar a Deus é preciso entrar-se no âmbito emocional, e não é. Da alma. A alma precisa de ser... Também precisa, não é? De ser lavada.
não é? Precisa, aquietada. Quando nós chegamos à presença de Deus, chegamos também com a nossa alma. Sem dúvida. É quando as lágrimas que saem do rosto substituem as palavras. Na presença de Deus já não há palavras, já não há música, já não há nada. Na presença de Deus há só Ele e eu. É verdade. E é isso que eu chamo de adoração, que a Bíblia nos ensina. Que é grande, arrisco-me a dizer que é grande podcast que a gente tem aqui em mãos. Sem dúvida alguma. Cada um à sua maneira. Já pararam de gravar? Ele já está a fazer sinal. Já ainda está a acabar. ainda está a eles gravar. têm ali Ainda está a umas gravar. fitas. Não, ainda está a gravar. Ainda está a gravar? Ainda estamos a gravar. Pá. Mas sim, grande podcast. Muito bom. Podcast. Muito bom. É um grande contributo que tu estás a dar, não para o podcast, mas para o reino de Se Deus. pudermos servir o corpo com aquilo Com que Deus sonhos. nos tem dado, pelo menos, não é? Epá, só dizer isto, reforçar o que o Renato e o Daniel já disseram, o livro vai sair, epá, comprem o livro. Comprem o livro. Não é para o negócio, mas Não é pelo negócio, mas para para ajudar e esclarecimento. O que está, eu acredito Yeah. que isto que está aqui, que foi dito no podcast, é só uma migalha do É que só um está cheirinho. no, É só um cheirinho. que está no livro. E nem o livro, nem podia no livro. Tem data? Não. Ainda escrever. não tens data. Não tenho data, mas vai ser mesmo em breve. Está mesmo Para o já Natal. não sei se conseguimos para o Natal. Não sei. Mas eu digo mesmo, nem no livro nós conseguimos pôr tudo aquilo que Deus tem dado ao longo destes anos, não é? Porque é para servir o corpo, é para servir as pessoas. Mas pronto, é um cheirinho daquilo que eu acho que hoje, nos dias de hoje, Tem experiências não tuas há. lá também para o meio. Tem. Isso é muito interessante. Tem como é que, pronto, situações que surgiram e depois foram resolvidas, ou como é que Deus fez, porque também conta esse aspecto, não é, das experiências pessoais, mas o importante é vermos o que é que a palavra diz sobre o assunto, não é? E o importante é Deus, não sou eu. A gente tinha aqui tanta. Agora tu estás a falar, já me estou outra vez a lembrar. Temos de marcar, temos que mas encerrar. podemos de marcar uma, Não, e ficam, sabes vocês que ficam a temos de ir. marcar uma segunda parte, talvez. Eu lembro-me sempre, aquelas músicas que ficam gravadas, não é aqui, é mais aqui, né? Uma música do Zé António, Louva a Deus, mais ou menos assim. Sim. Quando já fizeste tudo o que tu tinhas Sabes. para fazer e não sabes mais ou menos assim, não sabes o que tens para fazer, louva a Deus. Yeah. Essa música marcou-nos muito, É e ainda verdade. hoje marca. Ainda hoje, Marco. Há músicas antigas que nos marcam muito, e essa em particular. Yeah. Eu lembro-me de cantar essa música com lágrimas nos olhos. Quando já sabes o que sabes, Não sabes o que has de fazer. quando já não sabes o que has de fazer, louva a Deus. E ele dizia mais, Quando estás sozinho em frente à cansado, muralha. sozinho, em frente à muralha, e não sabes o que has de fazer, louva a Deus. Tal e qual. Eu acho que o Zé António foi uma pessoa boa, que pode também trazer um contributo grande no reino de Deus hoje, mas ele marcou aquela geração Sem dúvida. com Inspiração. com músicas de fé que nos Eu inspiravam. estive com ele, sabes? Foi? Foi. Quer dizer, E epá, ele, pronto, realmente é isso que tu dizes, ele marcou muitas pessoas que a nível musical. Ainda Exatamente, hoje. que essas ainda marcas se ficaram lembram, para hoje. sem Essas dúvida, marcas, e as sem pessoas dúvida. têm saudades dessas músicas É que as verdade. inspiraram. Porquê? Porquê, Otávio? Por saíram do coração dele, É verdade. da relação dele com Deus, da comunhão dele Sabes, com Deus. Nós tivemos aqui, ele já veio aqui no podcast normal, mas também já veio aqui em momentos. Nós temos alguns episódios que são, digamos, uma dinâmica diferente, musical. É uma vertente que nós também estamos a tentar introduzir, porque também marca um pouco a diferença, e porque não é porque eu sou músico, não é, mas é algo que também pode fazer parte de um podcast, porque não? E costumamos ter aqui um irmão nosso, que é o Omar Gama. Ele tem lá o episódio dele, e eu já disse isto aqui no episódio dele, mas é real. Aquele homem, eu já tive em algumas situações a louvar a Deus e a adorar a Deus juntamente com ele e os músicos dele, e aquele homem abre a boca e tu não consegues explicar o porquê, não é? Não há razão natural para explicar o porquê da presença, da manifestação do Espírito de Deus através. Eu às vezes perguntava a ele assim, mas o que é que tu tens? Ou o que é que se passa para que músicas tão simples
Ele é capaz de estar a cantar a mesma coisa para aí 5 minutos e dizer, pá, ok, uma letrazita e tal. Mas tu... E eu perguntar, pá, mas qual é o segredo, pá? E ele muitas vezes dizia, porque atrás desta música há uma história, há uma experiência, há algo que aconteceu na minha vida que me levou a buscar a Deus e por consequência eu criei esta música. E quando eu a canto, quando eu digo, tu és meu Deus, és o meu Salvador, eu lembro-me, aquilo leva-me àquele momento em que a minha tia tinha um cancro e Deus a livrou, e Deus a curou. E isso, não sabemos como, mas isso manifesta o poder de Deus através da música. Mas sabes que foi isso que se passou com muitas, passa-se com muitas das músicas de Zé António. Foi em momentos de muita adversidade, muita luta na vida, que aquelas músicas lhe saíram com muitas lágrimas. E elas ainda hoje tocam as pessoas. É verdade. E eu gosto de pensar nessas músicas e cantamos, às vezes é essa e havia uma outra também, há uma outra... O Sonha. E há uma outra que ainda esta semana, ou a semana passada, andava a cantarolar, que é também assim... Deixa-me só dizer isto, se calhar tu não sabes, ele disse, mas eu não sabia. A primeira música que o Zé António escreveu, foi Desde que Conheci Jesus. Desde que Conheci Jesus, quer dizer. E é daquelas músicas que nós também nunca esquecemos. É verdade. Nunca mais esquecemos. É verdade. As músicas dele ficaram-nos gravadas mesmo nos dias de hoje. Ainda até hoje. Então Pedro, já vai longa a hora. Agora vocês só quer ir descansar. Façam o que quiserem. Nem sei que horas são, ali só mostra a hora que horas são. 9h15. É uma hora boa. Então, Olha, Pedro, obrigado, foi um privilégio. Para nós é que foi realmente um privilégio. E eu tenho a certeza, eu digo sempre isto, lá estou a repetir, eu tenho a certeza que não vai ser só uma pessoa, nem duas, nem três, que vão ser impactadas, vão ser muitas pessoas impactadas com aquilo que tu deixaste aqui, como nós orámos no início, que tu estás a deixar aqui aquilo que Deus plantou no teu coração. Tudo o que tu falaste aqui não é praticamente, nem olhaste para nada do esboço, foi tudo, saiu tudo do teu coração. E eu tenho a certeza que pessoas vão ser alcançadas e transformadas. E é isso. Este é o propósito. Muito obrigado. Então, Pedro, deixa-me dar um bacalhau. Dou sempre um bacalhau. Obrigado. Muito gosto de ter-te aqui. Agradeço muito vocês me terem dado esta oportunidade de partilharmos estas coisas. Obrigado nós. É isso, pessoal. Agora sim é o grande final. É assim, quando a conversa é boa, não se pode parar a meio, então temos que continuar aqui mais um bocadinho, mas é isso, pessoal. Volto a repetir. Sigam o podcast no YouTube, subscrevam, ativem o sininho para as notificações, sigam-nos no Instagram, partilhem com todo o pessoal, com os vossos seguidores todos, partilhem, e é isso, pessoal. Fiquem aí, até ao próximo episódio.